Eu sou o pastor Luacir, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Leonice. Eu gostaria aqui de compartilhar um texto da Palavra do Senhor com você, trazermos uma reflexão, posteriormente estaremos orando, mas gostaria de refletir com vocês numa palavra que o Senhor colocou ao meu coração para esta manhã. E ela está no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. É uma passagem muito simples e ela diz assim: de tudo que você guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. De tudo que guardar, tiver que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós sabemos que esses ensinamentos de Provérbios foram nos deixados por Salomão, filho de Davi, e são ensinamentos que são muito especiais porque eles ultrapassaram o tempo. Hoje, nos dias atuais, nós podemos olhar para essas reflexões que Salomão trazia e nós compreendemos o quanto este homem era sábio, o quanto este homem foi usado para deixar essas reflexões para nós. Os ensinamentos de Salomão, eles nos servem até os dias de hoje. Eles servem à humanidade. É um patrimônio que não é só do cristão, Os ensinamentos de Salomão, eles vão ultrapassando fronteiras e ajudando pessoas a se encontrarem. E é considerado o homem mais sábio da Bíblia, Então, os provérbios que nós podemos chamar de os conselhos de Salomão, os conselhos de alguém que atingiu um alto nível na sua vida, conquistou muitas coisas e que pôde aqui deixar-nos registrado essas passagens para nos ajudar, para nos auxiliar. Então Salomão, quando ele escreve de tudo, acima de tudo, guarde o seu coração, ele não está falando de você pegar o seu coração, o teu coração físico aqui e guardar ele, pedir para que alguém o retire e guarde de alguma forma que não seja utilizado, que seja protegido. Não é disso que Salomão estava falando. Salomão estava falando aqui da sede dos nossos entendimentos, da nossa mente. Há uma outra palavra que esse mesmo versículo aqui na edição da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ela diz assim, o mesmo versículo de Provérbios: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É o mesmo versículo, então, que nos traz uma clareza maior de que tudo que nós devemos guardar, guardemos o nosso coração. O coração aqui, na Bíblia, ele está nos levando ao entendimento da mente, dos nossos pensamentos. Então essa nova versão aqui, na linguagem de hoje, atualizada na linguagem de hoje, que diz que tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos seus pensamentos. E isso tem tudo a ver conosco. Isso tem tudo a ver com as nossas vidas, isso tem tudo a ver com o que nós vivemos, enfrentamos, ou o que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós precisamos guardar as nossas mentes, amado, porque a nossa mente, ela tem capacidade para nos elevar, assim como ela tem capacidade para criar monstros terríveis, que acabam nos frustrando e nos decepcionando ou até nos limitando. Então a nossa mente, ela é um campo de batalha o tempo todo. E o inimigo, ele muitas vezes quer usar, ele quer abafar as nossas mentes, ele quer nos subjugar para que nós realmente pensemos que somos talvez insignificantes. Que
talvez não temos condições de conquistar algumas coisas, que talvez não temos condições de viver coisas melhores nas nossas vidas. Então nós temos que entender que o inimigo vai sempre tentar frustrar os nossos pensamentos, vai sempre tentar limitar a nossa mente e vai criar muitos monstros na nossa mente para que a gente não acredite que Deus está agindo na nossa vida, que a gente não veja que Deus está operando na nossa vida. A nossa mente é um campo de batalha e nós precisamos ter entendimento disso. Quando Salomão fala de tudo que você tiver que guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, é porque realmente o que nós pensamos de nós mesmos, ou o que nós pensamos das outras pessoas, interfere diretamente. Diretamente. As nossas ações, de repente alimentadas de forma errada na nossa mente, podem nos trazer muitos transtornos. Pense. Quantas pessoas não alimentam na sua mente, de repente, um ciúme ali no seu relacionamento e tem um ciúme exacerbado, exagerado com relação a outra pessoa e aquela outra pessoa muitas vezes não oferece risco nenhum para aquele relacionamento. Mas a mente, sendo alimentada, sendo alimentada que algo está acontecendo, que a pessoa está sendo enganada, que ela será traída. E aquilo faz com que pessoas muitas vezes tomem decisões que acabam se tornando briga, se tornando dissensões, atrapalhando o relacionamento. Quantas vezes talvez você já não teve aquela primeira impressão que você vê uma pessoa e aí você teve o primeiro contato com ela e você já cria na sua mente, essa pessoa é metida, essa pessoa é arrogante, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, e aí fica alimentando aquilo na mente. E às vezes, em alguns momentos, depois de você conviver um pouco com aquela pessoa, você acaba percebendo que não era nada disso. Mas a tua mente, de repente, criou estes monstros, criou estas situações. E aquilo faz com que você viva de forma limitada. E é isso que Salomão está nos orientando. É isso que ele já está deixando registrado aqui na palavra do Senhor, para que nós realmente cuidemos daquilo que nós alimentamos no nosso coração, ou seja, aquilo que nós alimentamos na nossa mente. Né? Porque aquilo que nós alimentamos é o que nós vamos agir em cima destas situações. E talvez as nossas ações acabem causando situações horríveis. Quando fala que os nossos pensamentos eles vão definir, né, a nossa vida, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque se nós pensarmos mal de nós mesmos, ou se nós nos limitarmos a permitir que a nossa mente crie situações ou sentimentos ou pensamentos limitantes, quantas pessoas você já ouviu falar que viveu muito tempo alimentando na sua mente que não tinha capacidade para fazer alguma coisa? E quando aquela pessoa começa a produzir ou a fazer, ela vem e fala, poxa vida, eu achava que eu não conseguia, mas eu consigo, eu posso. Deus te fez com uma capacidade muito grande de se transformar, de ressignificar a sua vida. Então, se você está hoje, talvez, num estágio onde você está achando que você não pode ir além, eu estou aqui para dizer para você, você pode. Você pode porque Deus criou em você essa capacidade de nós melhorarmos, de nós evoluirmos, de nós procurarmos novas perspectivas para as nossas vidas. Nós podemos. Mas se nós limitarmos na nossa mente, se nós guardarmos no nosso coração e se nós alimentarmos que nós não podemos, é isso que vai acontecer. Então a nossa mente, ela realmente tem essa
capacidade de fazer muito mais do que aquilo que nós estamos fazendo. Pode ter certeza disso. O Senhor tem propósito na tua vida, mas muitas vezes a tua mente está limitando você a viver o que você está vivendo. O desafio é nós compreendermos realmente, o desafio é nós avançarmos, sabe? Que as nossas mentes possam estar voltadas para o Senhor, voltadas para a palavra do Senhor, voltadas para as promessas que Deus tem para a nossa vida, porque Deus tem promessas para mim e para você. Esta palavra, ela contém muitas promessas para mim e para você. Mas nós precisamos conhecer essas promessas. Porque essas promessas não deixarão que nós nos sentimos fragilizados. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê o Senhor Jesus falando: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que promessa linda isso. Olha que promessa maravilhosa. Quando você vai lá no Antigo Testamento, você vai ver no livro de Josué, Deus falando para ele: eu estarei com você. Então simplesmente se mantenha nessa palavra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas eu estarei com você todos os dias. O Senhor promete estar conosco todos os dias. O Senhor promete nos conduzir, pegar-nos pelas mãos. A palavra do Senhor diz que Ele sabe os pensamentos que Ele tem de nós, e os pensamentos que Deus tem de nós são melhores, são pensamentos de bênçãos, são pensamentos que nos conduzem a uma vida melhor, são pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Então nós não podemos deixar que sejamos limitados por aquilo que as circunstâncias estão fazendo conosco hoje. Se estamos enfrentando dificuldades neste momento da nossa vida, nós temos que entender: Deus não mudou, Deus continua conosco, Deus continua operando. O nosso Deus não se tornou um Deus fraco, não, pelo contrário, o nosso Deus é um Deus forte e Ele quer que nós vençamos. Mas nós precisamos crer que nós podemos, nós precisamos acreditar que nós conseguimos. Eu fui fazer uma faculdade na minha vida com 40 anos. E deu tempo de fazer uma faculdade e fiz uma pós-graduação posteriormente. Mas a minha mente, por muito tempo, disse que eu não tinha condições. Por muito tempo, a minha mente foi alimentada com sentimentos que eu entendia que não era mais para mim, o tempo já passou. Já foi, agora você já não tem mais vitalidade para ir para a faculdade, sentar com alunos mais jovens, discutir com eles, conversar com eles. Mentira! Mentira de Satanás! Nós podemos, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos respirando, enquanto nós temos capacidade, sim, temos saúde, nós vamos e nós fazemos porque o Senhor está conosco e é Ele quem conduz a nossa mente, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos capacita e nós dependemos somente de Deus e dos nossos esforços. Então, quando nós entendemos que os nossos pensamentos, eles definem a nossa vida, nós precisamos cuidar com o que nós pensamos. Nós precisamos cuidar com o que nós alimentamos na nossa mente, nós precisamos cuidar com o que nós pensamos do outro ou o que nós pensamos do próprio Deus. Nós precisamos entender que Ele nos ama. Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. Deus quer que nós vivamos o melhor, mas nós precisamos trabalhar as nossas mentes. De tudo que você tiver que guardar, guarde o seu coração. Não deixe que palavras inferidas pelos outros a você, não deixe que palavras definam quem você é. Você é muito maior do que você imagina. Você é muito melhor do que
as pessoas às vezes falam de você. É você quem precisa olhar para dentro de você, fazer uma autoanálise e entender que Deus te fez muito bom. Porque é isso que Deus fala em toda a criação, em tudo que Ele foi criando, Deus falou assim que era bom, isso era bom. E o homem foi criado por Deus também. Então o homem também é bom, o homem também tem capacidades. Você é algo bom que Deus trouxe ao mundo. Você não caiu aqui de paraquedas. Você foi projetado por Deus e Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Então o Senhor está contigo em todo o tempo. Essa capacidade de pensar, de refletir e de ter boas escolhas, ela está em você. As boas escolhas, as decisões corretas, somos nós que temos que ter. É um grande problema quando nós permitimos que os outros pensem por nós. Há um grande problema quando nós deixamos que os outros, ou que os outros pensam de nós, definam as nossas vidas. Porque aí nós não conseguimos sair do buraco ao qual nós entramos. Mas quando nós entendemos que se nós guardarmos o nosso coração, se nós guardarmos a nossa mente, se nós blindarmos a nossa mente, se nós protegermos ela com a unção, a graça do Espírito Santo de Deus, Deus começa a mostrar e revelar realmente quem nós somos. E nós somos muito melhores do que parecemos ser. Nós somos muito melhores do que acreditamos ser. E precisamos crer nisso. Precisamos crer que o Senhor está conosco. Amém? Então que os teus pensamentos sejam guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Que os teus pensamentos sejam alimentados pela palavra de Deus. Que os teus pensamentos sejam fortalecidos no Senhor. Porque sim, o Senhor faz com que nós enxerguemos a essência do que há em nós. A essência do que Deus colocou em nós. E nós, com certeza, somos muito melhores do que temos sido até agora. Eu creio que o Senhor tem muitos propósitos na tua vida. Eu creio que o Senhor tem planos e projetos para você. Mas você precisa começar a acreditar nisso. Você precisa começar a acreditar que a tua mente, que o teu coração, que você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e é Ele quem direciona a sua vida, e as suas decisões e as suas escolhas serão com certeza melhores, porque é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Amém?